Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 4 minutos, hoje manhã de segunda-feira, hoje dia 12 de outubro de 2020, feriado, Dia das Crianças, né? Então um beijão, um abraço para todas as crianças, os pais repassem, né, nosso abraço, nosso carinho, né, o nosso amor pela vida de cada criança que congrega conosco ou que não congrega conosco, né? Criança sempre é um motivo de alegria. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Pastor Márcio, demais ouvintes. Benção. Benção. Legal estarmos juntos. Nós estamos aqui com uma tela nova aí atrás, ó, mas está dando um reflexo fenomenal aí por causa da janela na frente, né? Mas logo na próxima semana já vai ser, né? Nós já vamos estar providenciando ali para que mude. Mas não dá para ver, Bruna, não dá para enxergar. O reflexo está mais forte hoje. A não ser se trocasse ali. Mas bênção de Deus, 8 horas e 5 minutos, feriado, muita gente passeando, muita gente saindo neste momento para passear com a família, alguns estão retornando, alguns estão, né, no local de destino, curtindo, aproveitando o feriado, né? Vamos ver se alguém se lembrou que hoje é segunda, tem o programa Encontros de Fé de Gravataí. Estava vendo o pastor Demian agora há pouco, né, às 7 horas da manhã. O pastor Demian ali estava com 50% da audiência, né? 50% da audiência. Mas ontem, final de semana, foi muito legal. Sempre tem sido bênção, né, Ronaldo? Ontem o culto aqui foi legal também. Deus nos abençoou. Um bom número de pessoas, mesmo no feriado. Claro que, quando a gente fala um bom número de pessoas, e quando se fala, o salão estava cheio, né? 30% da capacidade que tínhamos, né? Então, hoje, quando nós falamos salão cheio, a gente julga, a gente mede aí pela 30%, que é a capacidade que liberaram. Inclusive, o novo decreto, pensei que ia liberar mais, mas não liberou. Ainda não? Não. Aqui em Gravataí permanece, embora estavam os rumores aí que o Estado ia liberar para famílias sentarem juntas, né? Aí tu aproxima, tu pode botar mais um número maior de pessoas. Mas aqui, pelo menos no município, não alterou. Não vai ter aula também esse ano letivo. Não terá aula. E não liberou para que a gente possa botar um número maior de pessoas. Mas é bênção de Deus, igual estamos trabalhando, alcançando o maior número de pessoas possíveis. A live aqui também de segunda a sexta-feira tem sido bênção. Sábado, como é que foi lá, Ronaldo? Sábado estava muito bom lá, pastor. Tivemos um casamento, tivemos a apresentação de um casamento legal, lá. Estava muito legal, muito joia. Deus continua trabalhando, né? Restaurando, é impressionante, né? Esse é um casal querido que passou a congregar conosco e uma das coisas que me chamou a atenção, que até eu falei para eles na hora da cerimônia, ali eles conheceram o projeto de Deus, aceitaram a Jesus, e eles estavam dizendo sim ali, não um para o outro, mas para o projeto de Deus que criou o casamento. E o casamento é bom, e tudo que Deus criou é bom. Legal, né? Legal. E estava muito jóia, muito legal. Bênção, muito jóia, muito jóia. Pessoal, quarta-feira tem culto, lembrando que fazer inscrição, 996-321-740, nosso culto presencial, na próxima quarta, um culto de fé, de socorro e milagres. Continuamos trabalhando, né? E também você pode participar do culto de tarde, na quinta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, né? E depois chega aí sexta, sábado, domingo com reuniões. Então, retomando, 996-321-740, culto quarta-feira na sede da Encontros de Fé de Gravataí. Fazer inscrição. E para o culto de quinta não precisa fazer inscrição, é por ordem de chegada, né? Só claro, álcool gel, máscara, com todo o protocolo de segurança e de prevenção ao coronavírus. Ronaldo, amanhã? Culto amanhã? Culto amanhã, hoje à noite, um tempo de oração também na congregação, ali das 8 às 8h40, não precisa marcar horário. Para todas? Isso aí, todas as nossas congregações aí, sede Parada 64, Parque Florido, Morada do Vale, Parque dos Anjos ali, Barra Centro, né? Uhum. A partir das 8 da noite não precisa marcar horário, é um tempo precioso de oração ali, 45 minutos, nós vamos estar juntos ali orando. E amanhã também às 20 horas, aí sim você precisa marcar o seu horário em cada congregação. A partir das 20 horas, culto de milagres, socorro, fé, libertação. É tempo também de estarmos convidando, evangelizando, levando pessoas novas para receber mais de Deus. Legal, então tá dado o recado, né? Vamos estar juntos. São 3 reuniões amanhã à noite e quarta-feira a reunião da 64. Lembrando também que o programa aqui é de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 horas da manhã. Inclusive estamos aqui no feriado trabalhando com muita alegria. O nosso trabalho no Senhor, ele não é vão.
Também, pessoal, a campanha do agasalho continua, né? Agora, claro, vai esquentando, né? Uma camisetinha bonita que nem a do Ronaldo, você pode ofertar, o Ronaldo já vai deixar na saída ali. Amém. Então a minha eu não vou deixar porque a minha é de inverno, e com a manga comprida, agora tá chegando o verão. Tô brincando aí, pessoal. Legal. Então, continua a campanha do agasalho, traga um agasalho, uma roupa. Há também a questão de, eu me lembrei agora, não somente roupa, a campanha do agasalho, geralmente é no inverno, mas no verão também as pessoas precisam de roupa boa, né? Claro, é mais tranquilo, mais barato roupa de verão. Mas ela tem inclusive para ofertar, então também fica mais fácil. Mas tem a questão de produtos de higiene pessoal. Isso é caro pra caramba, tia. É caro. É caro, né, Ronaldo? Então, produtos de higiene pessoal, né? Você pode enviar kits ou unidade, né? Como preferir, sabonete, pasta de dente, escova de dente, desodorante, sabão em pó, essas coisas, né? E também a questão do alimento, né, gente? O leite tá caro, também é outra coisa que subiu muito, né? Então, leite, e aí toda a ordem do que vem dentro de uma cesta básica para a gente poder continuar abençoando alguns centros de recuperação e primeiro assistimos as pessoas do nosso meio que congregam com a gente e depois, posteriormente, as pessoas que desses centros de recuperação. Então, continuamos trabalhando firme nessa questão da obra social. E também você pode estar dizimando, ofertando. A gente sempre traz uma instrução a respeito dos dízimos e as ofertas, né? Como é que a pessoa faz para contribuir, né? Como é que eu faço para dizimar? Olha, nosso pessoal está assíduo aqui, gente. O pessoal está firme. Então, como é que você faz para contribuir? Você pode contribuir, você pode dizimar em qualquer uma de nossas reuniões. Geralmente na Santa Ceia, onde as pessoas mais procuram contribuir, mas você pode contribuir em qualquer uma das nossas reuniões, tanto na terça no Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, como também no quarto e domingo na 64, e Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1 é terça e sábado, a 64, a sede da Encontro de Fé de Gravataí é quarta e domingo. Você pode contribuir em qualquer uma das reuniões, e não precisa ser só na Santa Ceia, em qualquer uma ao longo do mês. Então, é importante sim a tua contribuição, e muitas pessoas também querem contribuir e não estão vindo no culto, né, Ronaldo? As pessoas podem contribuir de maneira eletrônica, né? Você pode fazer um depósito, uma transferência bancária. A Associação de Serviço Cristão de Gravataí é a forma como está registrada a Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Ok? Contribuir é uma forma de colaborar. Faça isso, com certeza será a bênção de Deus para muita gente. Estamos juntos, trabalhando no propósito e no querer de Deus. Ronaldo, eu falava ontem à noite, não sei se tu teve oportunidade de feriado, geralmente o pessoal dá uma saída, eu sei que de vez em quando tu está espiando ali os cultos. Eu falei ontem sobre a questão, eu vinha falando semana passada sobre o pecado, né, sobre se desvencilhar, vencer o pecado por meio da fé, que a fé é que opera milagres, né? A fé é o canal, é o gatilho, né, que dispara um milagre. Nós temos que crer. Muitas vezes o milagre acontece pela misericórdia, mas normalmente é pela fé. E também a questão de lutas e tribulações que enfrentamos. Há um período, né, entre o momento em que estamos até alcançar o milagre. Aí, em Lucas 18, Jesus fala sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Ele fala a respeito do juiz iníquo, que não respeitava homem nenhum, não temia Deus, não respeitava homem algum. E a viúva, né, pela persistência, pela perseverança dela, ela encontrou o que ela conseguiu, o favor, vamos dizer assim. Ela foi atendida por um homem mau. E Jesus disse: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? E aí, em cima disso, né, Ronaldo, essa questão de clamar dia e noite, né, de buscar a Deus, às vezes essa jornada entre o momento em que estamos e o milagre que precisamos, ela parece demorada. Jesus inclusive disse, né, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorado. Então, tem muita gente que está nesse período, e muitas vezes vem também, eu vejo até que dardos inflamados do maligno, o diabo dizendo: desiste, porque a jornada às vezes ela é árdua, né? A jornada muitas vezes ela é cansativa, e às vezes dá a impressão de que se está abandonado, né? Eu me lembrei dos discípulos da embarcação, não aquela tempestade que eles pegaram e Jesus dormindo dentro do barco, mas ali quando Pedro andou sobre as águas, Jesus ficou em terra, eles tinham um destino, né? E entre o lugar onde eles estavam com Cristo, com Jesus,
E ao destino eles pegaram uma tempestade, né? E às vezes, interessante que essa questão de noção de tempo e espaço. A nossa noção de tempo e de espaço em relação a Deus é diferente, né, Ronaldo? E esse texto que o senhor citou agora, de que Jesus viu eles, mas ainda viu eles passando por dificuldade, mas ainda demorou um tempo para ir até onde eles estavam, né? A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Convicção de fatos, né? A convicção para saber que eu sou um escolhido, foi o que o senhor citou ali, né? Eu sou um escolhido de Deus. E convicção de saber que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas. A fé é a certeza daquilo que se espera e o fundamento de todas as coisas. E a nossa fé está fundamentada nas promessas de Deus. Então, se é promessa de Deus, Ele vai cumprir, com certeza. Toda promessa passa pelo teste do tempo, né? Se não me engano, tem uma canção do Davi Sasser que fala sobre isso. Canta um pedacinho para nós, hein? Não vou correr com a audiência, né? Mas essa perseverança, ela produz grande peso também sobre as nossas vidas, ela só aumenta a nossa fé. E às vezes a gente sabe que o homem interior pode desanimar, o exterior pode se desanimar, se corromper, mas quando nós vamos para a palavra, nós nos enchemos de fé e certeza, e quanto mais nós oramos, mais o Senhor convence em nosso coração de que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Então, o que Jesus diz ali é não só contando a história de que a fé pode mudar o coração de pessoas e nos abençoar a fazer aquilo que é impossível, mas a fé e a oração também nos anima, a perseverar na fé. É interessante, né, que a questão da perseverança, se ela rompeu uma barreira e fez com que um homem ruim fizesse algo que era necessário, imagina Deus que nos ama, né, Ronaldo? Então, nessa jornada, né, entre o momento em que estamos, essa distância e tempo entre a situação que estamos até o milagre que estamos aguardando, é uma jornada que muitas vezes dá uma sensação de abandono, dá uma sensação de cansaço. E por isso Jesus diz, né, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deserto, né? Deserto é deserto. Deserto é uma terra árida, né? Então, às vezes as pessoas têm a impressão que deserto é só um local sem habitação. Não, o deserto ele pode ser habitado, mas o deserto é uma terra de difícil sobrevivência. E interessante essa questão de noção de tempo, né? Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Quando a gente começa a perceber essas coisas, nós começamos a perceber que Deus não se atrasa. Então, se o milagre ou aquilo que eu preciso ainda não aconteceu, nós temos que pensar o seguinte: não está atrasado, eu é que estou cansado, né? Eu é que preciso de algo que se chama fé, eu é que preciso desenvolver a perseverança, porque Deus é o dono do tempo e do espaço, né? Então, qual o conceito de tempo e de espaço de Deus em relação ao nosso? Se um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia, acabou com a nossa noção de tempo e espaço. E Deus trabalha sempre com o todo, né, pastor? Vai lá? Se Ele voltasse no primeiro dia e curasse a Lázaro, a cura de Lázaro produziria salvação. Mas a ressurreição de Lázaro produziu algo muito mais impactante. O impacto foi... aí em cima disso, ontem eu preguei, não sei se tu chegou a dar uma olhadinha ontem. Essa parte eu não vi. Eu falei esse texto, João 11. Até achei que tu tinha visto. Em João 11, quando Marta e Maria mandaram chamar Jesus, né, porque Lázaro estava doente, para que ele curasse, né, Lázaro. Mas quando Jesus chegou, ele demorou um tempo no caminho. Quando ele chegou, Lázaro já havia sido sepultado fazia 4 dias. Aí entra o que tu disse. Se Jesus tivesse chegado no tempo delas, ele teria curado Lázaro. Bênção, né? Seria um testemunho legal para a família. Mas alguns poderiam até dizer assim: mas isso aí, quantas pessoas ficaram doentes e depois se recuperaram? Né? E podia até não ser um milagre, algum questionar o milagre. Exato. Se bem que ele curou muitas pessoas, né? Mas quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado fazia 4 dias. E aí Jesus disse assim: onde é que sepultaram? Levaram Jesus até a porta da sepultura, né? Até a frente da sepultura. Era uma gruta, tinha uma pedra. E Jesus disse assim: tirai a pedra, e Marta saltou, né? Não, Senhor, já cheira mal porque é de 4 dias. E Jesus disse: te disse eu, se creres, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. E Jesus ressuscitou a Lázaro. Então a gente vê que, será que Jesus chega tarde? Será que... Então, veja bem, para elas já estava definido, né, Ronaldo? E exatamente o que tu colocou. Então,
eu creio que essa questão de tempo, espaço e também do aproveitamento, né? O impacto que algo pode trazer, tanto na nossa vida, quanto no todo, como tu disse, né? Então Deus tem um domínio sobre todas as coisas. Se um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos é um dia, eu creio que Deus não tarda, né? Não tarda. Inclusive diz o texto lá que não tarda a nossa bênção. É 2 Pedro 3,8. Amém. Não tarda e não falha. 2 Pedro 3,8 diz assim, olha aqui, ó. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Né? Como alguns a julgam demorada. Isso aqui está falando sobre a vinda de Cristo, né? Então, as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. E qual é o melhor tempo para que se realizem as coisas? É o tempo dele, né? E aí é interessante que em Neemias também diz, né, Ronaldo, que Deus transforma, Deus converte a maldição em bênção. Deus converte a maldição em bênção. Quando a gente começa a olhar esse texto e você vai para Romanos 5, né, aí tu vê as lutas, as tribulações, esse percurso entre o momento em que estamos, o tempo que estamos agora e o tempo para chegar à bênção. Dá uma sensação de abandono, dá uma sensação de desgaste, e às vezes se desgasta, e às vezes demorado. No nosso tempo é demorado, para Deus não. E veja bem, quando a gente olha entre Faraó, o Egito e Canaã, deserto. O povo quantas vezes reclamou, murmurou, né, porque estava no deserto, nós vamos morrer de sede, nós vamos morrer de fome, né, mas havia a presença de Deus, né? Nessa jornada havia a presença de Deus. Quando nós olhamos o texto de Mateus 14, 22 em diante, quando os discípulos estavam no meio do mar e Jesus estava em terra, né? Por mais que eles estivessem distante, a distância não impediu, não foi obstáculo, né, para que Jesus percebesse a necessidade deles e os atendesse. Então veja bem, nós nunca estamos sós. Então a perseverança é fruto de confiança, é fruto de fé. Quando nós cremos em Deus e nós confiamos em Deus, nós vamos desenvolver algo que se chama perseverança. Interessante que as tribulações, olha o que Deus faz, essa questão de Deus converter a maldição em bênção, a capacidade que Deus tem de reverter situações ruins, né? Veja que bem, e não somente isto, mas mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Alguém vai se gloriar naturalmente falando nas próprias tribulações? Parece uma pessoa insana, né? Insanidade, né? Eu estou passando por tribulação, glória a Deus, mas é o que o texto está dizendo. Se nós olharmos do versículo 5 em diante, diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente, pela fé, esta graça a qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Está falando que nós acessamos a Cristo pela fé, esta mesma fé nos dá acesso à graça, e por esta fé nós nos gloriamos na esperança que nos está proposta em Deus. Então a fé, ela opera isso em nós. Então uma confiança e desfrutar do que Deus tem para nós. Mas e aí o apóstolo diz o seguinte: e não somente isso, tem mais, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não, aí caiu os boteados do bolso, como diz o gaúcho. Não, mas como é que alguém vai se gloriar nas próprias tribulações? Vai ser milagre, gente, é fruto de fé. Porque veja bem, as tribulações que se levantam nesta jornada, no tempo que você está, até vir o milagre que você precisa, essa questão de tempo e espaço, e vem luta, vem tribulação, vem deserto, e o diabo, ele tenta, né? Ele tenta de alguma forma te desestimular. E aí que está dizendo o seguinte, que não somente isso, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. E o que é esperança? Fé. Então a própria tribulação, quando você acessa Cristo pela fé, você desfruta da graça pela fé. Nesta jornada, as tribulações que se levantam, veja bem, não é motivo de desespero. A tempestade que os discípulos pegaram, né, eles podem se gloriar nela, porque eles viram coisas assim incríveis. Pedro, inclusive, caminhou sobre as águas. Eu até não. Olha, eu iria ficar feliz, não digo nem de caminhar sobre as águas, mas só o fato de enxergar Pedro andando sobre as águas
Imagina eles contando isso depois, Ronaldo, né? Se não era de se gloriar nisso, quem viver isso, viver um milagre. Então a oportunidade de viver um milagre é nesse tempo de espaço que nós devemos ser perseverantes entre a situação que você está de luta, tribulação e o milagre que você está clamando e esperando. E eu acho tão bacana isso aqui porque, veja bem, nós vemos aqui Deus transformando. O diabo lança a tribulação, ele começa a lançar os obstáculos, ele começa a aumentar o grau de dificuldade. E a gente começa a branquear o cabelo, começa a suar o tupete, a gente começa... É ou não é? Eles estão apavorados que acharam que Jesus era um fantasma, né? E às vezes o desafio produzem isso, né? Nos faz perder a visão, né? Entrar em desespero. Perder a visão, né? Perder a visão. Deixar de esperar no Senhor, né? Mas Deus é bom. Se eu estava falando, estava lembrando o Salmo 121. É certo que não dorme aquele que nos guarda. Então os olhos do Senhor estão sempre sobre as nossas vidas. Deserto também é lugar de provar do sobrenatural. Do maná, da água que sai da rocha, de desfrutar dos milagres de Deus. Quanto maior o desafio, maior é a vitória, maior é a bênção. Deus tinha algo especial, diferente na vida de Lázaro, e quem sabe Deus tem algo diferente na vida do nosso irmão também. Por isso, tanto que necessita de tanta perseverança, de se manter na fé, de se manter orando, de se manter buscando, porque Deus quer fazer algo tremendo e grandioso. Essa esperança é esperar em Deus e se aquietar nele, como diz o Salmo 40, esperar confiantemente, mantendo a vida comum de oração, de busca, de intercessão, do congregar, de bater na porta do Senhor, como Jesus ensinou, como disse, a viúva fez. E Jesus disse o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, né? Não esmorecer. Então é interessante, aí você olha para a luta, você olha para a tribulação, você olha para a dificuldade. Quando você tem já um tempo de tribulação, você já passou por muitas tribulações, você já passou por você acabou desenvolvendo uma perseverança, você teve experiência, né? E você tem esperança, que é fé. Quando você olha para uma tribulação, você vai rir do diabo. Tira de letra. Você tira de letra, você vai olhar assim, mas é fruto de fé, né, gente? Isso é fruto de fé. Aí você olha assim, mas o cara tem sangue de barata, o mundo vai desabando perto dele e ele... Não é sangue de barata, ele tem fé. Ele já tem tantas experiências com Deus. Depois de tantas experiências e tribulações que você passou, você fica na sombra. Você diz, não, tranquilo, Deus é comigo. Mas como que Deus é contigo, cara? Olha o que está acontecendo. Fica tranquilo, aguarda e espera. Mas quanto tempo? Olha quanto tempo está passando por isso, né? Então veja bem, não te desespera, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A noção, o conceito de tempo e espaço de Deus é completamente oposto ao nosso. Não tem nada a ver. Então veja bem, inclusive Jesus perguntaram para Jesus, quando será a tua vinda? E Jesus disse assim, não nos compete conhecer nem tempo, nem época. E foi isso que Jesus disse, né, Ronaldo? Isso, que o Pai reservou para si. Que o Pai reservou para si. Nós vamos um pequeno intervalo rapidinho e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros.
Lages, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Estamos de volta, 8 horas e 31 minutos, bênção de Deus, programa Encontros de Fé, da cidade de Gravataí. Sou o pastor Márcio, comigo o evangelista Ronaldo. Estamos falando sobre a questão da perseverança, né? A importância de perseverarmos diante de lutas e tribulações, né? Sabendo que Deus transforma toda maldição em bênção, né? Ele pode fazer isso, né? E Deus pode transformar situações de lutas e desafios como uma oportunidade para que o nome dele seja glorificado e você seja assistido em suas necessidades. Mas aí entra algo, né, Ronaldo, que é importante, que é a perseverança, né? Então, e a perseverança no que não desistir, mas qual o nosso comportamento, qual o comportamento que nós vamos indicar para quem nos assiste hoje, né, referente à perseverança, né? Como se dá essa perseverança? Eu fiz uma frase, marquei, anotei aqui no meu esboço. Pela perseverança você vence o tempo e a distância entre você e o milagre. Isso é fé. Pela perseverança você vence o tempo e a distância entre você e a bênção, entre você e a promessa. Então isso é fé. Agora, porque é nesse período de tempo que é o campo de batalha onde somos muitas vezes abatidos, né? Abatidos, derrubados, e onde o diabo tenta nos deter. Inclusive pode tardar, as pessoas podem tardar de receber algo pela falta de perseverança. Aconteceu com o povo hebreu, né? O povo de Israel, né? A perseverança no sentido de ter uma confiança, de desfrutar de uma confiança plena no plano de salvação, porque quando a pessoa não persevera, a tendência depois é vir murmuração, né, Ronaldo? A falta de perseverança, a falta de convicção, a falta de fé, não pense você que vai ficar só nisso, né? Não. Ela vai desenvolver um sentimento ruim e a pessoa acaba caindo numa murmuração. Então, o que dizer, né? Qual a postura? O que se faz neste período? Se nós não temos uma noção de tempo e espaço,
de acordo com como Deus tem, é outra leitura, Deus é Deus, Ele criou tudo, até inclusive o tempo e o espaço. Então, como nos manter nesse período, Ronaldo? O que tu diria para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Como nos manter? Até porque se o conceito de tempo e espaço de Deus é diferente do nosso, o que nós buscamos pode acontecer hoje, mas pode levar um tempo. Pode levar um tempo. E esse tempo, para nós, tendo em vista as dificuldades e os desafios, se não estivermos focados em Deus, ele pode parecer mais tempo ainda do que realmente é. E veja que uma noção de tempo e espaço é tão interessante que quando eu tinha meus 10 anos, eu queria fazer 18 para tirar a carteira de motorista. Meu Deus, aqueles 8 anos não passaram nunca, Ronaldo. Quando faltava um mês para me tirar a carteira de motorista, meu Deus do céu, aquele um mês parecia 10 anos. Ansiedade, o nome disso, né? É barbaridade. Passou por isso também, não? Essa é a tal da ansiedade, né? E ao mesmo tempo, hoje, Ronaldo, a gente quer ter uma segurada, né? Eu falo com meus filhos, pai, mas vai levar tanto tempo para mim me formar, coisa e tal. Isso aí é um piscar de olhos. Então veja que o conceito e o tempo para mim hoje é bem diferente do tempo quando eu tinha meus 10, 12 anos, 15 anos. E de espaço também. Quando nós éramos criança, eu lembro que eu brincava no pátio, eu morava em Porto Alegre, antes de vir para Gravataí. Depois em Gravataí, era um pátio não muito grande, mas para mim aquilo ali era enorme, né? E depois que a gente fica adulto, tu começa a olhar assim, não, mas não é tão grande assim, né? Então veja como as coisas vão evoluindo, a gente vai amadurecendo e também a gente vai também alterando, esses conceitos vão sendo mudados, essa noção de vida, de tempo, de espaço, né, Ronaldo? E o que tu diria hoje para as pessoas em relação a isso? Deus disse para Moisés dizer para o povo, né? Diga ao povo que marche, continue marchando. Diante do mar, né? Diante do desafio. Não retroceda, não volte atrás, né? Marchar tem que ser para frente, né? Jesus disse aos discípulos, tenha de bom ânimo. Eu creio que todo motivo de oração que surge em nosso coração, ele é colocado pelo Espírito Santo. E nós não devemos abandonar nenhum motivo de oração. Quando nós recebemos aquilo que pedimos, a gente só muda o status, né? A gente passa a agradecer. Mas não se abandona motivo de oração. Por mais que demore até que a gente possa receber aquilo que a gente tem pedido. Então, o que eu diria para as pessoas que estão esperando em Deus é continue em frente. Continue marchando. Continue fazendo o que Deus mandou fazer. Continue congregando, buscando, orando, evangelizando, se santificando, congregando. Tenha bom ânimo, né? Busque isso no Senhor. O justo nunca será desamparado. Esse momento de desafio é um tempo que o Senhor está cuidando de nós, está trabalhando em nós. O Senhor falou agora ali do negócio da carteira, eu lembrei dos filhos, né? Tem muitas coisas que nós não podemos dar aos filhos porque eles ainda não estão totalmente preparados para receber. A maturidade, né? Talvez esse seja algum dos casos que possa retardar algumas coisas em nossas vidas também. Existe o tempo para todas as coisas, o versículo que nós mais usamos, né? Eclesiastes 3, capítulo 1, tempo para todas as coisas, mas continue firme, buscando no Senhor, se renovando a cada dia, porque o que Deus prometeu, Deus vai fazer. Deus é fiel, né? Deus não retarda a sua bênção. Não, Ele não é homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai fazer. Então vamos continuar marchando junto como igreja. E essa perseverança, né? Jesus disse sobre o dever de orar, né? A gente vê que a oração é intercessão, oração é comunicação, oração é relacionamento, né? Então, quando mais você se relaciona com Deus, ou seja, mais você ora, mais você clama, embora em Romanos 8, 26, se não me engano, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo que nossa oração ela possa ser não adequada pela falta de compreensão, pela falta de maturidade, veja bem, uma criança, um bebê, ele não sabe se comunicar, né? Mas olha a atenção de quem é pai, né? Para uma criança, para uma mãe, para o seu bebê, quando esse mal sabe se comunicar, né? E essa atenção significa amor,
proteção, carinho. Então, a comunicação, ela é essencial, né? Como é que você sabe que se um bebê tem há uma comunicação? E interessante que a comunicação, ela tem uma deficiência. A criança não sabe se comunicar direito. Mas o amor do pai e da mãe, atentos e acolhendo com amor, a respiração de um bebê quando muda, a atenção de uma mãe, né? E eu lembro que nossos filhos todos em algum período dormiram conosco, né? E algumas vezes eu acordava, mas tinha um momento que eu apagava e só a Giovana acordava, porque é interessante essa comunicação, aquele senso de proteção. Eu fico pensando, né? Se um juiz mau lá, um homem iníquo, que não temia a Deus nem respeitava, atendeu o clamor de uma viúva pela perseverança, eu fico olhando o amor de Deus para conosco, que supera com certeza o amor de um pai e de uma mãe. É o amor de Deus para conosco. E será que Deus não acolhe a nossa oração, né? A nossa oração, ela traz o favor de Deus, nem sempre concedendo aquilo que nós pedimos, como tu falou, a questão da maturidade. Então veja bem, algumas coisas parece que prolongar o tempo dessa peregrinação em busca de um milagre, porque algumas vezes nós estamos pedindo mal também, né? Nós estamos pedindo de acordo, né? Mas mesmo assim Deus nos atende, né? Por mais que nós não saibamos orar como convém, haja uma certa deficiência na comunicação, muitas vezes, né? Na nossa oração, inadequada em alguns aspectos, que nós não vamos entrar no mérito aqui, né? Mas Deus, ele acolhe. Diz em Apocalipse que as nossas orações sobem como incenso. Amém. E Deus guarda, né, em cálice, em taças de ouro. Então Deus, a atenção de Deus para nós, né? O quanto Deus valoriza, é que nem uma criança quando chora. O que uma criança está dizendo? O pai e a mãe nem sabem, porque ela não sabe de falar, mas a atenção para compreender e suprir uma necessidade diante desta comunicação. Então a oração é uma frase simples, seguida de outra frase simples. Oração é simples, irmãos. Oração é conversa. Às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não sei orar. Nem eu sei orar, nem o Ronaldo sabe orar. Nós sabemos conversar. Pedir, falar bastante, isso a gente sabe, né, Ronaldo? E ela traz consigo uma promessa de resposta. Uhum. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus falou sobre isso, sobre a oração no secreto, né? Então, se nós olharmos aqui o Lucas 18, diz, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite. Se nós olharmos o que o autor quis dizer, né? No templo em Jerusalém, eles tinham horários específicos para o tempo de oração durante o dia. Quando se clamar dia e noite, ou seja, tu vai ter uma vida de congregar, tu vai ter uma vida no templo, mas também tu vai ter uma vida íntima. Isso. Clamar dia e noite. Então veja bem. Então essa questão da oração, tem gente às vezes que se contenta, vai lá no Florido, lá, o Ronaldo vai fazer uma oração forte e vai resolver minha vida. Vou lá na 64, o pastor vai fazer uma oração forte lá, né, pessoal? E daqui um pouco, claro, gente, que Deus nos usa, mas assim, tem gente que já me pediram isso assim, pastor, faz uma oração forte. Para mim, oração é oração, todas elas é oração de fé, crendo que Deus manifesta poder, né? Mas às vezes a gente vê que as pessoas não têm uma vida íntima de oração. Isso. Clamar dia e noite é ter uma vida de congregar, é uma vida no altar, é uma vida no templo, é uma vida com os irmãos, é uma vida de oração coletiva e até oração pública, né? Pode até ter a sua oração individual no secreto, mas é num ambiente onde tem mais pessoas buscando o mesmo Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também clamar dia e noite é você não depender somente de 2 reuniões por semana ou só daquele período no templo onde nos reunimos, mas clamar no secreto, como o Ronaldo falou. Jesus ensinou sobre o dever de orar sem nunca esmorecer, de orar sempre sem cessar, mas ele também disse, quando vocês vão orar, vocês entrem no quarto de vocês, fechem a porta, ore em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então toda oração tem uma promessa de resposta. Sim. Mas nós temos que estar atentos que a resposta nem sempre é sim, porque nem sempre o sim vai ser bom para nós. E quantos nãos nós recebemos e salvou nossa vida, Ronaldo, em casa com os pais? Amém. Né? Então eu olho para os 2 jovens aqui, tá? O Zac e a Bruna, né? Que eu não dei bom dia para vocês, bom dia, né? E quantas vezes um não parece ser meio amargo, né, Ronaldo? Mas por causa de um não faz bem. Faz bem. Uma vez eu salvei meu sobrinho, o Christopher, com um bofetão.
Nós estávamos numa pracinha e ele era muito elétrico, né? Ele é elétrico pra caramba, assim, né? Me lembra até o Pedrinho do Matheus. E um balanço, uma criança brincando com um balanço, já tu não passa aqui na frente. É aqueles balanços de madeira com aqueles parafusos e uma criança maiorzinha mandando forte, né? E ele passou, Ronaldo, mas assim, ó, ia dar na cabeça dele, ia nocautear o guri, né? E eu não alcancei para pegar ele pelo braço, assim, quando ele passou, só dei uma dele um tapão, pegou no lado do ouvido dele, e aí ele caiu, né? Tio, o que é isso, né? E o balanço passou, salvei ele com um bofetão. Dos males o menor, né? Dos males o menor, né? Então veja bem, eu fiz uma analogia aqui, porque às vezes o não, né, queridos? Então, às vezes o não receber aquilo que estamos querendo no momento em que queremos, talvez seja o tempo oportuno para que venhamos, inclusive, amadurecer e crescer, né, Ronaldo? Provavelmente nós somos mais gratos aos nossos pais pelos nãos que eles nos deram do que pelos sims, né? Hoje, né? Hoje, né? No período quando era um pouco mais alcançamos difícil. a maturidade. É, quando no alcançamos período a era um pouco mais maturidade. difícil. Mas essa vida de oração vai nos preparar para isso. Esse tempo de intimidade, né? Esse tempo precioso, ele é muito valoroso para a nossa vida. É o que Jesus nos ensinou. Esse tempo de oração onde o Senhor vai nos dirigir, vai nos conduzir, Ele vai nos dar aquilo que realmente nós necessitamos, e é tão bom quando é também o que nós queremos, mas nem sempre o que nós queremos é o que nós precisamos, e o Senhor vai nos dar exatamente o que nós precisamos. Quando Jesus olha para aqueles 4 amigos que conduzem o paralítico pelo telhado, aquilo chama a atenção de Jesus. O texto diz: Jesus vendo-lhes a fé que os motivou a perseverar. Não parar diante do primeiro desafio. Foi um desafio chegar até a presença de Jesus. A porta estava lotada, ninguém estava a fim de dar a vez ali, deixar ele passar. Eles não esmoreceram, buscaram alternativas, e aquilo chamou a atenção de Deus. Jesus olha para eles, vê a fé daqueles homens, a perseverança, e olha para aquele paralítico profundamente, faz o milagre, dá para ele o que ele realmente precisava, que era ser perdoado dos seus pecados. Não tenho certeza, pastor, esse é o desafio da igreja nos dias de hoje, deixar a ansiedade de lado, né? Nós vivemos num mundo que produz ansiosos a cada dia, as coisas têm que ser tudo na nossa hora, na nossa vez, no nosso tempo. Eu sempre falo pro povo lá, eu brinco, né? Antes, a gente, para se comunicar, a gente mandava uma carta, demorava 15 dias para chegar, a pessoa respondia, demorava mais 30. Hoje a gente manda uma mensagem, se fica azul e a pessoa não responde, a gente já fica ansioso, a gente quer tudo na hora. Nem sempre o que vem na hora é o que é o correto, é o que é o perfeito. Nós temos que aprender a esperar mais em Deus, a buscar mais em Deus, a crer nas promessas do Senhor. Um dos pilares da fé, nós nos aproximamos de Deus, precisamos crer que Ele é galardoador. Deus é bom, Deus vai nos abençoar, Deus vai fazer os milagres que Ele prometeu. Nós temos que aprender a esperar e confiar, e isso é bom, é benéfico para nós, a nossa musculatura espiritual, a nossa fé vai crescendo, nós vamos ficando cada vez mais fortes em Deus. E nós vamos cada vez mais tendo convicção de que fomos escolhidos e chamados, e que tudo que Ele prometeu vai acontecer nas nossas vidas. E assim nós vamos vivendo para o Senhor e colocando pessoas juntos nesse propósito, e ganhando almas para Jesus e desfrutando de tudo aquilo que Ele tem. Pastor, se nós fôssemos escrever uma carta e pedir tudo o que nós queríamos quando nós nos convertemos lá em 98, 96, nós deixaríamos muitas coisas de lado que o Senhor fez. Ele fez muito mais do que nós pedimos, nós esperamos nele, e Ele é assim, Ele nos surpreende. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera. Se Ele faz infinitamente mais, significa, inclusive, se Ele atendesse exatamente o que a gente pede, nós esquecer de muita coisa. Pedir muita coisa. Então, meus irmãos, fiquem firmes. Aproveita esse dia lindo aí, te anima, te motiva. Vamos estar junto orando hoje de noite. Vamos ressuscitar projetos de oração que foram abandonados. Bem. Amanhã à noite escreve no papel, compartilha conosco, compartilha com os pastores, com os obreiros. Nós queremos orar junto contigo, te motivar a continuar firme nessa caminhada, porque Deus vai fazer tudo o que Ele sonhou e planejou para a tua vida. Amém. Bênção de Deus. 8h48. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos pela tua bondade, o teu amor para Amém, conosco. Deus.
Obrigado, Senhor, e pedimos a Ti, toma nossas vidas, o coração de cada um, aquele que nos assiste, que está em casa. Pedimos a Ti, Senhor, gera perseverança no coração de cada um por meio da fé em Cristo Jesus. Abençoa nossos irmãos, Pai. Amém. Abençoa cada um, Senhor, trazendo paz, uma confiança. Deus multiplica, gera fé no coração de cada um para que possa transpor os desafios, as tribulações com paciência, com perseverança. Gera, Senhor, no coração de cada um, Senhor, uma convicção plena de que Tu estás conosco. Ajuda, Senhor, a vencer o deserto. Ajuda, Senhor, por meio da fé a vencer a tempestade. Sustenta, Senhor, sobre as águas, sobre os desafios, aquele que nos assiste, aquele que nos escuta. Nós oramos cobrindo a vida do rebanho, abençoando a cada irmão, a cada irmã, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelas crianças. Obrigado, Senhor, por cada criança. Obrigado por cada vida que nos é concedida, Senhor, em nome de Jesus. Continua salvando, libertando, curando, nos edifica por meio da comunhão da Tua palavra. Gera perseverança, Senhor. Estabelece, Deus, em coração de cada um fome, desejo. Um desejo, Senhor, de orar, de clamar, de ter comunhão contigo. Que sejamos sedentos, Pai, da Tua presença. Nós Te agradecemos. Abençoa o Parque Florida hoje à noite. Abençoa a Morada do Vale. Abençoa o Parque dos Anjos. Abençoa a 64 amanhã. Abençoa cada reunião. Salva, Senhor, o perdido. Cura os enfermos. E que desfrutemos na peregrinação, neste tempo e no espaço, que nós não temos a noção real. Que nós possamos, Senhor, desfrutar de uma perseverança, de uma paz. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Eu vou ler aqui no celular que eles me emprestaram. Vamos ver que o meu terminou a bateria. O meu tinha mais gente aqui comentando, mas vamos lá. Temos aí um bom número de pessoas assistindo. Cláudia Antunes, ter intimidade com o Senhor. É isso aí, Cláudia, bom dia. Nayumi, bom dia, Nayumi. Bom dia, pastores. Deus abençoe. Sou do Parque dos Anjos. Legal, Nayumi. Deus abençoe a Nayumi e o Rodrigo, casal querido. A Gisele Fernandes também conosco. Ela bota aqui, eu acho que é paz do Senhor. A-C-O-A-Z. Deve ser paz do Senhor, né, irmã? Deus te abençoe. Bom feriado. Legal. Marilane Ribeiro Silva, amém. A Cláudia Antunes, pastores, todas as manhãs eu tiro 1 hora para me alimentar da palavra. Agora com essas lives de Canoas e Gravataí, meu momento precioso aumentou de 1 hora para 2 horas. Amém. Que legal, Cláudia. Deus abençoe. Me fortaleço muito com essas lives. Amém. Deixa eu ver a coisa, ela botou aqui, tomo posse. A Terem Presta também com a gente, um abraço, Terem. A Helena também conosco, bastante gente acompanhando e escutando neste feriado. Pessoal, nós desejamos a cada um de vocês, né, um bom feriado, feliz Dia das Crianças para todas as nossas crianças, né? Nós não esquecemos das crianças, né, Ronaldo? A gente está aguardando o tempo oportuno para agir de acordo com o decreto municipal que hoje proíbe, né, qualquer tipo de aula, né, infantil. Então as coisas vão retomando e a gente também vai indo, se adequando de acordo com as autoridades, né? Inclusive nós desejamos o pessoal que está no feriadão, que está na praia, que está na serra, que está no trânsito, né? Vá com tranquilidade, retorne com tranquilidade, vamos cuidar dos limites de velocidade, cinto de segurança, atenção, evitar celular durante a condução do automóvel, né? Procure, fuja do horário de pico. Nós não andamos conforme este século, né? Então tem uma forma de... todo mundo tem chega no mesmo horário, sai todo mundo do litoral, todo mundo da serra. Evite, saia mais cedo, dá tempo até de vir para o culto. Exatamente. Você não vai pegar tanto trânsito, chega em casa. Sabe que eu gosto de minhas férias, quando eu tiro assim, geralmente é 4, 5 dias. Eu nunca gosto de chegar no último dia e ir direto trabalhar. Gosto de chegar um dia antes. Arrumamos as coisas naquele dia, no outro dia eu curto a casa, desacelero das férias também. Assim como a gente tem que desacelerar do trabalho, a gente chega de férias, né? Se já chegar já arrumando aquela correria, meu Deus, o cara retorna no primeiro dia de trabalho, parece que mais cansado do que quando saiu para as férias. Então, com muita tranquilidade, muito amor e carinho, um bom culto hoje, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1, e amanhã, Parada 64, 996-321-740, faça a sua inscrição. Ronaldo, saudar o pessoal aí? Um abraço, esperamos vocês para o nosso tempo de oração hoje à noite, juntos ali às 8 da noite, e amanhã nosso culto a partir das 20 horas. Hoje à noite, oração em Parque Florido, Morada do Vale, Parque dos Anjos
E Parada 64. Em todas as congregações. O pessoal vai estar orando, mesmo no feriado. Mesmo no feriado. E o culto é amanhã, eu estava confundindo. Amanhã que é terça, hoje é segunda. Tá certo, pessoal? Forte abraço, bom feriado. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus.